Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que possamos estar com a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos preparados para ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos adorar ao nosso Deus, declarando: vem, esta é a hora da adoração. Juntos possamos adorar ao nosso Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Graças a paz, irmãos. Que bom. Um convite ao louvor e à adoração ao nosso grande Deus. Mais um culto, mais um domingo em que nós podemos estar aqui reunidos juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, o Salmo de número 99. Este salmo, ele fala sobre a grandeza de Deus, a sua soberania, a sua santidade, e o quanto ele deve ser exaltado por isso. Salmo, agora aumentou, de número 99. Diz a palavra de Deus:
Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós te engrandecemos, ó Pai, e louvamos o teu santo nome, como nós acabamos, ó Deus, de ler aqui na tua palavra. O Senhor reina e está entronizado acima dos querubins. O Senhor é o Rei poderoso que ama a justiça. O Senhor, ó Deus, é aquele que responde a oração, ó Pai, dos teus servos, dos teus filhos. O Senhor, ó Deus, é aquele, ó Pai, que na tua grande misericórdia nos perdoa, ó Pai, dos nossos pecados. E por isso nós te bendizemos, por isso nós te louvamos, por tão grande amor, ó Deus, manifestado, ó Pai, sobre as nossas vidas. Um amor, ó Deus, ao qual o Senhor, ó Pai, demonstrou naquela cruz, enviando, ó Deus, o teu Filho Jesus para morrer, ó Deus, pelos nossos pecados, nos concedendo assim a salvação, ó Pai, e o livre acesso que hoje podemos ter diante da tua presença. Por isso nós estamos aqui, como igreja, como corpo, como família do Senhor, como teu povo, para juntos, ó Deus, exaltar, ó Pai, o teu santo nome, o Senhor que é digno de todo louvor e toda adoração. Nós, ó Deus, colocamos neste momento o nosso coração diante do teu altar. Pedimos, ó Pai, que o manifestar, ó Pai, do teu Espírito Santo se faça presente aqui, ó Pai, em nosso meio, nos louvores, nas orações e principalmente, ó Deus, através, ó Pai, da tua palavra que será ministrada ao nosso coração. Que sejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem a tratar conosco aqui nesta noite. Assim te bendizemos e louvamos o teu nome e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A palavra diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Vamos continuar louvando e bendizendo o nosso Senhor. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé e vamos juntos continuar adorando a esse Deus que é santo. E essa música diz que este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Que realmente todos os dias das nossas vidas possamos adorar esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus grandioso, a esse Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para sermos luz e sal aqui nessa terra, para sermos semelhantes a Ele. Amém? A gente sabe que não é fácil, mas todo dia é uma caminhada com Deus, no aprendizado, no crescimento, nos desafios que Ele tem para as nossas vidas. Mas sabemos que com Ele as coisas são mais fáceis, porque Ele está sempre nos ajudando e nos abençoando e nos conduzindo para o caminho que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Então juntos adore ao Senhor
conosco. De Deus nas nossas vidas, não a nossa, mas sim a dele, amém? Agora os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas, que realmente possamos ofertar ao Senhor Jesus com todo o nosso coração, amém? Como oferta.
Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa tarde, Pai, por esse domingo, Deus, que o Senhor nos trouxe mais uma vez à tua casa, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor continue cuidando de nós nessa noite, Pai. Que o Senhor continue, Deus, nos tratando, Pai, no que o Senhor acha que é preciso, Deus. Te pedimos, Pai, tua bênção sobre os teus filhos, Pai. Nós queríamos, Deus, agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado faltar nada, Deus. Por isso somos gratos, Deus. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe as nossas famílias, Pai. Todas as pessoas, Deus, que necessitam de Ti nesse momento, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor sempre está presente em todos os momentos na nossa vida, Pai, seja nas lutas, Deus, seja nas alegrias, Deus, o Senhor não nos desampara, Pai. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Deus, e te pedimos, Pai, que hoje a Tua palavra, Deus, venha de encontro, Pai, ao nosso coração, Deus, que nós possamos sair daqui, Deus, transformados, Pai, revigorados, Pai, que o Senhor coloque em nós, Deus, ânimo de vida, Pai, que por mais que nós estejamos passando por lutas, Deus, o Senhor não nos deixe, Pai, não nos deixe desanimar, Deus, porque só Tu, Pai, és fiel na nossa vida, Pai. Por isso, Deus, nós te agradecemos e oramos, Deus, que o Senhor abençoe esse culto, Pai, que ele seja enriquecedor nas nossas vidas hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida do pastor que vai ministrar a palavra, pela vida dos nossos irmãos, daqueles que não chegaram, que não puderam vir, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Pai, fica conosco durante essa noite, em todo o decorrer da semana, Pai. E o que é o principal, Deus, fica na nossa vida, Pai. Que nós vamos nos achegar mais ainda a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, a igreja pode se sentar, amém. Amém, meus irmãos. Antes de nós passarmos para nosso momento da palavra, nós vamos ter o nosso período de oração e intercessão. Nós lemos aqui no Salmo 99, o verso 6 diz: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Assim como Deus ouviu Moisés, Arão e Samuel, quando nós clamamos, Ele também nos ouve, colocando diante dEle as nossas necessidades, coisas que estão muitas vezes além do nosso alcance, em que somente a intervenção do Senhor para realmente fazer a obra e tocar ali em corações, manifestando cura, libertação, manifestando restauração e salvação principalmente. Sempre nos lembramos aqui do nosso irmão Lúcio, da irmã Neuza. Vamos orar pela vida da Nadine, filha do pastor Luiz César. Eu recebi esse pedido de oração e compartilhei lá no grupo. Ela está ali com alguns problemas na gravidez. Vamos orar pela vida do Maurício, para que Deus também esteja intercedendo, para que Deus também esteja intervindo. Pedido da Maria. Continuar orando pela vida do Theo. Você tem notícias, Silas, da situação do Theo? Não, né? Mas vamos continuar intercedendo para que Deus entre com providência sobre a vida dele e sobre a mãe e toda a família. Se você tem algo a colocar diante de Deus, este é o momento. Faça isso, crendo que o Senhor está realmente intervindo, ouvindo e agindo conforme o propósito e a vontade dele. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos, porque o Senhor, na tua infinita bondade e misericórdia, estende, ó Pai, as tuas mãos sobre as nossas vidas. E como diz, ó Deus, a tua palavra, o Senhor, ó Pai, do altos céus, se inclina, ó Deus, para ouvir o nosso clamor. E nós estamos aqui neste momento, ó Deus, como igreja do Senhor, como servos e filhos teus, para colocar, ó Deus, diante da tua presença
as necessidades, ó Pai, do teu povo, dessas pessoas que serão aqui, ó Deus, apresentadas diante do Senhor. Continuamos orando e intercedendo pela vida do nosso irmão Lúcio, ó Deus, somos gratos, ó Pai, porque, ó Pai, o Senhor tem cuidado do teu servo, o Senhor o tem sustentado e fortalecido, e nós continuamos pedindo, ó Pai, que o Senhor continue fazendo a sua obra, ó Deus. E como eu sempre digo, o desejo do nosso coração é ver, ó Deus, a plena restauração e a cura, ó Pai, do nosso irmão. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Continue manifestando o teu poder sobre a sua vida, assim como sobre a vida da irmã Neuza, também sustentando, ó Pai, e fortalecendo a sua fé. Da mesma forma, colocamos, ó Pai, a vida do Theo no teu altar, essa criança, ó Pai, que teve complicações no nascimento. Pedimos que o Senhor, ó Deus, intervenha ali, ó Pai, sobre a vida dessa criança. Abençoe também, ó Deus, o coração da mãe, ó Pai, que se encontra muitas vezes, ó Pai, aflita, ó Deus, por ver o filho dessa situação, assim como, ó Deus, os familiares. Estende ali a tua mão, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja visitando este lar, ó Deus, e trazendo o conforto e o consolo do Senhor também sobre essas vidas. Visita, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, a vida do Maurício, que está, ó Pai, internado. Entra com a tua providência sobre a vida dele. Utiliza, ó Deus, todos os recursos ali necessários para o restabelecimento, ó Deus, da sua saúde. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, é quem, ó Pai, abençoa, é quem, ó Deus, dá sabedoria para que os médicos, ó Deus, possam fazer aquilo que é preciso. Mas também cremos no teu poder, ó Pai, para agir, ó Deus, de forma sobrenatural, restaurando essas vidas, ó Pai, diante do teu altar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, estende tuas mãos sobre essas vidas. Nós as apresentamos, ó Pai, diante da tua presença, assim como todos os pedidos que agora estão sendo feitos, ó Deus, pelos teus filhos aqui nesta noite, apresentando as suas necessidades, apresentando as suas lutas, as suas dúvidas, ó Pai, os seus temores diante de ti. Pessoas que precisam, ó Pai, de sabedoria para tomar decisões, pessoas que precisam, ó Pai, de fortalecimento, ó Deus, pessoas que estão, ó Pai, muitas vezes desanimadas, ó Pai. Traz esse vigor, ó Pai, do Espírito Santo sobre as suas vidas. Desperta, ó Deus, aqueles, ó Pai, que muitas vezes estão dormindo, ó Deus. Que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor os confronte, ó Pai, para que eles realmente tenham um verdadeiro compromisso com o Senhor. Assim apresentamos, ó Pai, a nossa oração diante do teu altar, ó Deus, crendo no teu agir e na tua providência, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Convido-os a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós estamos quase fechando aqui este Evangelho, nesta série de mensagens que nós temos trazido. Evangelho de Marcos, capítulo 12, hoje nós vamos meditar aqui do versículo 3 até o verso 11. Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do verso 3 até o verso 11. Diz a palavra de Deus: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura.
Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Muito bem, meus irmãos. Essa narrativa que nós acabamos de ver aqui descrita no Evangelho de Marcos, parece que ele está fora da ordem cronológica dos fatos. Porque quando a gente lê os outros evangelhos, em especial o Evangelho de João, quando ele trata dessa mesma narrativa, dessa mesma situação, ele vai dizer que este jantar aconteceu 6 dias antes da Páscoa, ou seja, provavelmente até mesmo antes de Jesus chegar ali até Jerusalém, quando ele havia inclusive chegado ali também à cidade de Betânia. Quando você vai aqui para o Evangelho de João, capítulo 12, onde ele trata dessa mesma narrativa, ele vai dizer aqui, olha, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então perceba que quando Marcos começa a narrar aqui esse texto, nós percebemos que ele parece estar fora dessa ordem cronológica dos fatos. Marcos parece estar fazendo um flashback, aqui ele está voltando 6 dias antes ali, falando então sobre essa situação. Mas apesar deste episódio estar fora de ordem cronológica dentro do Evangelho de Marcos, o tema se encaixa perfeitamente nesta sessão final deste Evangelho, onde o foco está aqui sobre os preparativos para a morte de Cristo. E de acordo então com essa narrativa, nós percebemos que o jantar que aqui foi oferecido, ele não parece ter sido realizado na casa de Lázaro, porque Lázaro também morava em Betânia e provavelmente toda vez que Jesus ia para lá, era uma das casas onde ele tinha pousada, mas não foi na casa de Lázaro. Na verdade, na cidade de Betânia, onde Lázaro e as suas irmãs moravam, é bem provável que Jesus também tivesse ali outros seguidores que, é claro, não iriam negar para ele um lugar ali para ele ficar. E o significado deste relato, ele reside no fato de que ele nos conta o último ato de bondade que alguém teve para com Jesus. Assim como também começa a falar aqui sobre a traição de Jesus por um dos seus discípulos. Então, irmãos, é provável que este fato, neste evangelho, tenha sido inserido aqui justamente para mostrar para nós o contraste dessa bela atitude de devoção e adoração dessa mulher, ao qual o evangelista João nos dá muito mais detalhes. Ele vai dizer que essa mulher, ela é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Então, ele faz esse contraste dessa atitude de Maria com a hipocrisia e a rejeição dos líderes religiosos, assim como também a posterior traição de um dos discípulos de Jesus. Ou seja, não foi por um acaso que Marcos inseriu essa narrativa aqui, mesmo fora dessa ordem cronológica. Ele tinha um propósito ao inserir esse texto exatamente dentro dessa sequência de fatos, porque ele mostra esse contraste entre a devoção dessa mulher, a entrega dessa mulher, como a gente vai ver ao longo dessa mensagem, em contraste com a rejeição dos líderes religiosos, assim como a traição de um dos discípulos de Jesus. Na prática, irmãos, nós podemos dizer que não basta conhecer a palavra de Deus,
Porque os religiosos aos quais foram confrontados ali por Jesus, eles conheciam da Bíblia. Eles conheciam as leis, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam as promessas de Deus em relação ao Messias. Então não basta ter conhecimento da palavra de Deus. Não basta nem mesmo você caminhar com Jesus. Lembre-se, Judas estava ali andando com Jesus, participando do ministério de Jesus e provavelmente realizando até mesmo curas e libertações em nome de Jesus. Porque Judas era um dos discípulos que estava com Jesus, a quem Jesus havia dado autoridade para curar e libertar demônios. Então não basta você apenas conhecer da Bíblia. Não basta você só dizer que anda com Jesus. Você precisa ter um coração humilde. Humilde o suficiente para reconhecer quem é Jesus. Para dar a Jesus a honra que ele merece. E a entrega total em adoração que realmente se deve ter a Cristo. Não adianta você dizer que vem na igreja, que lê a Bíblia, que ora, que você até evangeliza, que você faz muitas coisas em nome de Deus. Mas se você não tem uma vida com Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O próprio Jesus traz uma advertência ali no Evangelho de Mateus. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta chamar Jesus de Senhor, tem que fazer a vontade do Pai, tem que andar em obediência. O próprio Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês realmente me amam, vocês vão obedecer a minha palavra. Mas qualquer que seja o caso aqui, o que nós temos na narrativa, que agora nós podemos identificar como sendo Maria, essa mulher, versus os inimigos de Jesus, é uma manifestação da verdade sobre a falsidade. Assim como uma devoção completa e calorosa daqueles que realmente, verdadeiramente amam a Cristo, sobre essa degradação odiosa daqueles que o rejeitam. Marcos aqui quis que percebêssemos esse contraste vivo entre a luz e as trevas. A luz está no ato de Maria e as trevas estão nos atos dos inimigos de Jesus e também de Judas, que o iria trair. E quando nós olhamos aqui para esse contexto desse jantar, amados, havia ali pelo menos 15 homens presentes nesse jantar. Porque nós temos aqui Jesus, o anfitrião, vamos colocar assim. Nós temos ali os 12 discípulos. Nós temos Lázaro, que estava ali presente, e um certo homem chamado Simão, que foi então quem ofereceu a sua casa para esse jantar. Então nós temos ali, então, pelo menos 15 homens presentes nesse jantar. E a ideia aqui, ela prontamente sugere que esse jantar foi motivado ou foi oferecido justamente pelo amor ao Senhor. Provavelmente, talvez em gratidão ali pela ressurreição de Lázaro e também, é claro, em gratidão pela cura de Simão, o homem que ofereceu ali a sua casa para esse jantar, porque ele é identificado, Simão o leproso. Ora, provavelmente ele já tivesse sido curado por Jesus, porque senão ele nem mesmo estariam ali presentes, junto ali naquele momento, já que um leproso não podia conviver em sociedade. Então é provável que esse Simão tenha sido curado por Jesus e em gratidão ofereceu aqui o jantar. E além desses homens, estavam ali Marta e a sua irmã Maria, que provavelmente é quem estava ali servindo as mesas. Inclusive, no Evangelho aqui de João, ele traz exatamente isso. Ele vai dizer aqui: deram-lhe, pois, ali uma ceia,
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então eram esses 15 homens e essas 2 mulheres que estavam ali presentes. Amados, a história da unção em Betânia é essencialmente a história da ação de uma mulher. Uma mulher que não fala uma palavra sequer, ela simplesmente age, ela simplesmente faz. E eu quero destacar aqui nesta noite 3 características que foram aqui percebidas por Jesus no ato dessa mulher. A primeira coisa que Jesus percebeu, ela praticou boa ação para comigo. A primeira coisa que Jesus identificou nessa mulher, diante ali do fato de que as pessoas começaram a criticá-la e a julgá-la pelo seu ato, Jesus vai, por que vocês a estão incomodando? Por que vocês a estão criticando? Por que vocês a estão molestando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Naquela refeição fraternal, parece que de todos os discípulos e os convidados, só Maria percebeu a proximidade do fim. Lembre-se, Jesus está nos seus últimos dias. Dali a 2 dias ele seria julgado, condenado e crucificado. E de todos que estavam ali presentes, parece que só Maria percebeu isso. Amados, é impossível dizer até que ponto realmente ela compreendeu o significado da sua ação. Mas nós podemos acreditar que o culto e a adoração que são oferecidos em puro amor a Cristo, eles possuem valor e um sentido além da nossa compreensão. Uma atitude como essa não tem como realmente explicar, porque é um ato de entrega que leva o adorador a reconhecer a presença de Deus e manifestar então o seu amor a esse Deus que se faz presente na vida dele. Nós só podemos realmente compreender esse ato dessa mulher, que nós sabemos agora que é Maria, irmã de Marta e Lázaro, justamente como esse ato de adoração, um ato de amor, um ato de entrega, que tem um valor e um sentido muito além da nossa compreensão. É esse ato que leva a reconhecer essa presença de Deus e manifestar esse amor por Deus. O próprio Davi, ele faz isso. Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele fez uma festa. E ao entrar em Jerusalém, ele entra dançando. Ele entra ali jubilando, ele entra alegre, ao ponto até mesmo de ser desprezado pela sua própria esposa, porque ela disse, como que você pode fazer uma coisa dessa diante de todo o povo? E Davi diz, como eu não posso me alegrar diante do meu Deus? Depois, numa outra situação, diante de um pecado que ele havia cometido, e Deus mostra exatamente ali um local onde ele deveria oferecer um sacrifício, e ele vai até aquele local e diz, olha, eu quero comprar esse campo porque eu vou oferecer um sacrifício a Deus aqui. E o homem, o dono daquele campo diz, não, mas se é para o Senhor, então pode ficar com tudo, pode usar os bois, tudo que você tiver aqui você pode pegar. Davi diz, não, de forma alguma. Eu não vou oferecer ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Ele vai dizer ali, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Davi sabia reconhecer, eu não posso simplesmente oferecer algo ao meu Deus de qualquer maneira. Eu quero comprar esse campo pelo devido preço que ele merece, porque eu quero realmente dar a minha adoração ao Senhor. Maria que chegou, interrompeu a refeição. Irmãos, isso foi uma quebra de protocolo judaico, porque uma mulher, ela só estava autorizada a interromper os homens numa refeição
se ela estivesse servindo a refeição. Caso contrário, ela não poderia se juntar à conversa ou ter qualquer outro ato que interrompessem os homens naquilo que eles estavam fazendo. No entanto, nós vemos que Maria não hesitou. As ações de Maria, que sem dúvida, como nós vimos aqui, deixou a todos do jantar pasmos, foi um ato desmedido de amor e adoração para com o Senhor. Amados, ela não teve nenhuma preocupação com o custo do perfume. Aqueles homens ali, quando viu ela quebrando aquele frasco de perfume, caríssimo para aquela época, veja só, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Irmãos, na época da Páscoa era muito comum um judeu fazer isso, fazer bondade para com os pobres. Isso era uma atitude louvável. Por isso que eles falam: puxa, isso é uma época de abençoar a vida dos pobres. E olha só que desperdício, está jogando fora um perfume tão caro. E sabe quem foi que realmente instigou esse questionamento? Marcos não fala, mas João vai dizer: Judas. Judas foi quem começou esse questionamento e provavelmente todos os outros foram na onda dele. Agora o texto de João é interessante porque ele vai dizer assim: Judas fez isso porque ele sabia que o dinheiro, quem é que guardava, era ele. Judas era, digamos assim, o tesoureiro dos discípulos. Só que ele roubava o dinheiro. Então ele não fez aquilo ali porque ele estava preocupado com os pobres. Ele estava pensando qual é o ganho que eu ia tirar com tudo isso. Agora, irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui alguns perfumes e os valores desses perfumes. Olha só, nós temos ali esse perfume que custa em torno de mais de R$7.500. Depois nós temos aqui um outro perfume em torno de R$10.500. Esse outro aqui de R$15.700. Você acha isso aqui caro? Agora olhe para isso aqui. Esse perfume que custa em torno de 1,12 milhões de reais. E esse outro aqui que custa em torno de 6,7 milhões de reais. Agora é claro que o valor desse perfume aqui está no fato que toda aquela parte de baixo ali é cravejada de diamantes. Por isso que ele é tão caro assim. É o frasco que dá o valor, não tanto o conteúdo. Mas eu fiz aqui apenas um comparativo, irmãos. 300 denários era o salário de aproximadamente um ano de um trabalhador. Se nós trouxéssemos isso para os nossos dias no salário mínimo, daria em torno de quase R$17.000 o valor do frasco desse perfume. Agora eu digo para você, se você olhasse alguém quebrando um frasco de perfume desse, será que nós não agiríamos como os discípulos agiram? Que desperdício de dinheiro. R$17.000 sendo jogado fora. O preço de um carro aí, usado, é claro, mas quase o preço de um carro. Pois é, irmãos, mas Maria não se importou com o custo desse perfume. Ela nem mesmo estava preocupada sobre como os outros iriam responder, porque o único objetivo dela era expressar honra e adoração a Cristo. Esse era o que Maria estava realmente querendo fazer. Ela não estava preocupada com o valor que aquele perfume tinha. Porque não era qualquer pessoa que poderia ter um perfume com quase um ano de salário de um trabalhador. Provavelmente ela estivesse guardando esse perfume ali já há muito tempo. Mas ela não se preocupou com isso. Nem mesmo se preocupou com a opinião dos outros presentes. Porque o objetivo dela era honrar e adorar a Cristo. Na época em que Jesus viveu, irmãos, era costume
aspergir algumas gotas de do perfume sobre aquele que era um convidado especial. Então, se ela tivesse apenas pingado algumas gotinhas, não teria problema nenhum, porque era uma atitude até comum para aquela época, despejar ali algumas gotas de perfume sobre um convidado especial. Porém, Maria não se limitou à sua expressão de louvor a apenas algumas gotas do perfume precioso. Ao invés disso, o texto diz que ela quebrou o frasco, somando-se à custa de sua oferta a Cristo, e começou então a efusivamente derramar o seu conteúdo aromático sobre a cabeça de Jesus, ao ponto de provavelmente cobrir ali a Jesus até os pés. Porque o evangelista João vai dizer que Maria começa até a enxugar os pés de Jesus, porque o perfume passou pela cabeça e foi até os pés. Amados, isso nos leva a pensar. Na sua adoração e entrega a Cristo, você renuncia àquilo que lhe é mais valioso por amor a Jesus? Você tem a mesma atitude de Maria? Você realmente renuncia àquilo que é mais valioso para você por amor a Cristo? Maria usou aqui nardo puro. Ou seja, isso significa que ele não foi diluído, o que provavelmente encarecia ainda mais o valor desse perfume. E como resultado de sua oferta generosa para Jesus, o texto vai nos dizer que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Ou seja, todos ali perceberam isso. Não tinha como não perceber. A própria fragrância ali, daquele perfume, preencheu aquele ambiente. Sabe o que isso nos mostra? Que quando você adora a Deus e se entrega a Ele de todo o seu coração, o ambiente se enche do perfume de Cristo que está sobre a sua vida. É a presença de Cristo, você exala o perfume de Jesus. E quando você tem uma entrega total diante do Senhor, isso exala no ambiente de maneira que contagia ou incomoda os outros. Muitas vezes, nós ficamos até tímidos em expressar o nosso louvor a Deus. Nós vemos pessoas que têm o costume, às vezes, de levantar as mãos, de bater palmas. Eu não estou falando de emocionalismo, eu estou falando de você realmente se entregar diante da presença de Deus. Sem culpa, sem vergonha. O que o outro vai pensar de mim se eu levantar a minha mão aqui e de repente começar a dar um glória e um aleluia? Vai que o irmão se escandaliza. Mas quando você entrega a Deus todo o seu coração, o seu perfume, que é o perfume de Cristo que está sobre a sua vida, ele exala naquele ambiente, ao ponto de ou contagiar a todos que estão ali, ou incomodar aqueles que estão ali. Mas Jesus percebeu, ela fez uma boa ação para comigo. A segunda coisa que Jesus notou no ato dessa mulher, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. O texto vai dizer aqui, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. E lá no versículo 8 ele vai dizer, ela fez o que pôde. Amados, é interessante que, identificando agora essa mulher como Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela aparece apenas 3 vezes nos evangelhos. Mas todas as vezes, todas as ocasiões em que ela aparece, sabe aonde ela está? Aos pés de Jesus. Ela só aparece 3 vezes, mas todas as vezes em que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. Na primeira vez que nós temos o relato dessa mulher,
É quando Jesus está visitando exatamente a casa ali de Lázaro, Marta e Maria. E ali está então Marta atarefada, preocupada em atender bem a Jesus, em servir bem a Jesus. E aonde está Maria? Maria está aos pés de Cristo, ouvindo os ensinos de Jesus. E a irmã se sentiu incomodada com isso. Senhor, não te incomodas que Maria não me ajude? E qual é a resposta de Jesus? Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Maria escolheu a melhor parte e isso não pode ser tirado dela. Ela estava aos pés de Cristo. Na segunda vez, nós encontramos Maria aos pés de Jesus chorando. Foi quando o irmão dela morreu. Foi quando Lázaro morreu. E depois, quando Jesus ele finalmente aparece ali, então ela vai ao encontro de Cristo. Ela se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar, começa a dizer ali, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava aos pés de Jesus novamente, mas agora chorando pela perda do seu irmão. E agora aqui, nesta ocasião, nesse jantar, ela se encontra novamente aos pés de Cristo para o adorar, para reconhecer quem é Jesus. Aos olhos dos outros que estavam ali presentes, este ato de devoção a Jesus por Maria era uma extravagância indesculpável, literalmente um desperdício. Para eles era um desperdício. No entanto, para Jesus, o seu ato de bondade superava qualquer outro amor que alguém poderia mostrar para ele. Amados, se o amor for verdadeiro, sempre haverá nele certa extravagância. Quando o amor ele é verdadeiro, ele extravasa, ele ultrapassa a compreensão. O texto que todos conhecemos e nos traz exatamente uma descrição do que é o amor, diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quando o amor é verdadeiro, ele extravasa. Ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Não foi assim com o amor de Deus? João, texto conhecido, quando vai falar do amor de Deus, ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele está dizendo, o amor de Deus extravasou. O amor de Deus ultrapassou o limite da compreensão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, o amor verdadeiro, ele não calcula cuidadosamente o menos e o mais. Ele não fica medindo, ele simplesmente se doa, ele simplesmente faz. O amor verdadeiro não se preocupa em ver o que de menos ele pode dar decentemente. E mesmo se ele desse tudo o que tem, até se desse o mundo inteiro, ainda seria muito pouco. Porque no amor há uma certa temeridade que recusa calcular o custo. O amor, amados, pode ver que há coisas para fazer para as quais a ocasião se dá apenas uma vez. O verdadeiro amor percebe uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada.
Uma das tragédias da vida é que frequentemente nós nos sentimos movidos a fazer algo bom e não fazemos. Muitas vezes acontece isso. Somos levados a fazer uma coisa boa, mas nós não fazemos. Talvez porque somos muito tímidos para fazê-lo, ou talvez porque nos parece ser algo embaraçoso demais. Ou talvez pelo fato de que os outros irão nos julgar. Mas o que vão pensar sobre mim se eu fizer isso? O que vão dizer? Amados, o mundo seria muito mais belo se houvesse mais pessoas como esta mulher. Uma mulher que atuou com amor extravagante, porque ela sabia que se não o fizesse, ela nunca mais o faria. Uma oportunidade única. Ela não desperdiçou a oportunidade que ela tinha de praticar um ato de bondade para com Jesus. E aí, isso nos leva a pensar: que atitudes você poderia estar fazendo neste momento, como ato de amor e bondade por alguém e você não está fazendo? Isso me leva a pensar: que atitude que eu poderia estar fazendo como um ato de bondade e amor para com alguém e eu não estou fazendo? Como eu disse, talvez por timidez, talvez por não me querer sentir-se embaraçado, ou talvez pelo medo da crítica do que os outros vão falar a respeito de mim. Talvez, irmãos, alguém precise apenas de uma palavra sua. Talvez alguém precise apenas de um telefonema, ou uma mensagem, quem sabe um abraço, quem sabe o estar junto, ou talvez uma oração. Talvez a pessoa esteja precisando do seu perdão, de um ato de perdoar. Talvez a pessoa esteja buscando uma reconciliação, a confiança. Não importa que atitude que você poderia estar fazendo neste momento, como esse ato de amor e bondade por alguém, mas você não está fazendo. O bem, amados, não se pode fazer seguindo um princípio rígido, mas submetendo-se ao plano de tempo de Deus, e estar sensível às oportunidades que Deus nos concede, para que a gente não perca a oportunidade de manifestar um ato de amor e bondade para com alguém. Essa semana eu estive em São José, e aí eu aproveitei que eu deixei o carro na oficina para ver algumas coisas, e aí a minha intenção era ir para a casa da minha mãe. E aí quando eu estava indo, aí eu lembrei de uma amiga minha e da Luciane, que morava bem perto ali da oficina, e aí eu resolvi mandar uma mensagem. Perguntei: você está em casa? Ela falou: eu estou. Eu falei: posso tomar um café aí? Ela falou: vem. Ela chama de café de profeta. Vem aqui tomar um café de profeta. Irmãos, aquilo que seria apenas uma visita, virou uma visita pastoral. Mas foi uma oportunidade que Deus deu. E se a gente não está sensível a essa ação do Espírito Santo, a gente perde. A gente perde o momento, muitas vezes, de trazer uma palavra de conforto para alguém, de trazer um consolo, direção, esperança. Nós temos que pensar nisso. Amados, para fazer o bem, não é preciso só ter dinheiro, mas a gente tem que aproveitar o tempo e a oportunidade certa. E o bem, como eu disse, você não faz seguindo um princípio rígido, mas você tem que se submeter ao plano de tempo de Deus, estar sensível à oportunidade que Deus dá.
nessa conversa que eu tive com a minha amiga, a gente começou a falar algumas coisas referentes à obra de Deus, ao reino de Deus. E aí, uma das coisas que nós temos aprendido aqui nos nossos grupos é justamente sobre isso, a agenda do reino. Aí eu falei para ela, a gente tem que estar aberto à agenda do reino, porque a gente faz a nossa agenda no dia. Você programa lá o seu dia no programa. Hoje eu preciso fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Só que dentro da sua agenda, sabe o que pode acontecer? Tem a agenda de Deus. E aí você vai ter que abrir um espaço dentro da sua agenda para esse momento em que Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de alguém. Essa é a agenda do reino. É uma agenda que acontece, mas a gente tem que estar sensível à voz do Espírito para aquele momento onde nós temos a oportunidade de fazer o bem para alguém. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer assim, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E depois, acho que lá no texto de Colossenses, eu não sei se eu coloquei ali no slide, Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Maria não desperdiçou a oportunidade. Ela percebeu, essa oportunidade é única e eu não posso jogar isso fora. Talvez eu não tenha uma outra oportunidade para isso. O elevado preço do perfume, irmãos, mostra que Maria havia feito daquela hora a oportunidade para testemunhar a Jesus quem ele era para ela. Quem é Jesus? Aos seus olhos, a pessoa mais importante e necessitada da sua boa ação naquele momento era Jesus. Jesus disse, ela fez o que pôde. Sabe o que isso nos lembra? Isso coloca, irmãos, essa mulher aqui ao lado de uma outra mulher, que nesse caso realmente não tem nome. Nós já falamos sobre ela. É a mulher que estava ali ao lado do gasofilácio no templo. Jesus coloca a atitude de Maria no mesmo patamar que a atitude daquela viúva diante do gasofilácio no templo. Porque Jesus vai dizer a respeito dessa viúva, ela deu tudo quanto possuía. Então, como no caso da viúva, Jesus usa aqui novamente parâmetros diferentes do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Porque enquanto aos olhos humanos, a viúva, ela nada tinha a oferecer, mas o que ela tinha, ela deu de todo o coração. Aqui, neste caso, havia algo de muito maior valor, monetariamente falando. Mas o verdadeiro valor não estava no custo daquele perfume, mas sim na entrega e devoção daquela mulher, assim como na entrega e devoção daquela viúva. Esse é o verdadeiro valor da atitude, tanto de Maria quanto da viúva. Ambas entregaram o seu coração. Ambas, a viúva e Maria, deram tudo o que elas possuíam. E o que elas possuíam de maior valor era o coração delas. E foi isso que elas entregaram para o Senhor.
É verdade que aquilo que é colocado à disposição de Deus não vai consistir aqui numa grande soma de dinheiro, mas num ato de ação, de um efeito muito breve. Porque, amados, o aroma ali, por mais intenso que tenha sido na casa naquele momento, ele iria passar. O perfume iria passar. E o dinheiro daquele frasco, se ele tivesse sido vendido, teria se diluído rapidamente. No entanto, aquele gesto não. O valor não estava no perfume que Maria tinha derramado. Estava na atitude, no coração. Porque, amados, o gesto foi feito em Deus. E agora pegue isso para você. Deus toma uma pequena atitude humana e a transforma em um grande testemunho de fé e adoração. Uma atitude tão simples como a de Maria, de quebrar aquele frasco e derramá-lo na cabeça de Jesus. Deus pegou isso e transformou num testemunho de grande valor. Num testemunho, irmãos, de fé e adoração. É por isso que Jesus vai dizer aqui: em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A ação dessa mulher é identificada como Jesus a vê e a recebe. Enquanto aqueles homens presentes estavam vendo apenas um desperdício de dinheiro, o que Jesus estava vendo na atitude de Maria era o seguinte: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Deixem-na, ela está me preparando para aquilo que está por vir. E essa referência à morte de Jesus, ela não está isolada, mas ela é ligada ao futuro. Jesus não está pensando apenas naquele momento presente. Jesus está pensando no futuro. Porque Jesus, ele sabia que a sua vida, ela não ia terminar num beco escuro. Ela não ia terminar num túmulo. Exatamente aqui, Jesus anuncia a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Veja, ele nem ainda havia passado pela cruz, mas ele está dizendo, isso aqui vai ser falado para o mundo inteiro. Todos vão ficar sabendo. Todos vão ficar sabendo. Com uma declaração iniciada aqui por em verdade, Jesus diz, em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Jesus não estava olhando somente para aquele momento, Jesus estava olhando para o futuro. Ele está dizendo, essa atitude desta noite, ela vai perdurar pela eternidade. Aonde esse evangelho for pregado, isso também será lembrado. A mulher, diferente dos presentes, diferente dos chefes, dos sacerdotes e escribas, diferente de Judas, que amava mais as coisas deste mundo, relativizou os bens deste mundo por causa da grande salvação eterna dada por Deus. Irmãos, o sepultamento de Jesus não sepultou o evangelho. Pelo contrário, a sua morte fez com que o evangelho entrasse em vigor. Porque a anunciação da morte e ressurreição do Cristo é que são as boas novas. Em contradição, como nós vemos aqui, gritante,
com o desejo dos principais sacerdotes, que nós vimos na semana passada, no verso 1 e 2, e a traição de Judas aqui, nos versículos 10 e 11, que eles queriam ali empurrar Jesus para um canto escuro, para esmagá-lo, sem que ninguém soubesse, vai mostrar que sem que ninguém pudesse ver e ser reconhecido. No entanto, veja só o que a palavra vai dizer. Do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Enquanto aqueles homens queriam agir na surdina, enquanto Judas queria agir na surdina, mas Jesus estava mostrando, todos irão saber disto. Todos irão reconhecer quem é Jesus quando ele estiver lá na cruz. Essa intenção de fazê-lo desaparecer, essa intenção de enterrá-lo e esquecê-lo, não dá em nada. Porque como nós vimos na semana passada, era um plano que já estava estabelecido por Deus. Isso já estava nos propósitos do Senhor. Quando a morte salvadora de Jesus for contada para sempre, também fará parte da narrativa o que esta mulher fez. Mas entenda uma coisa, não é o seu nome que faz parte, e nem a sua ação que é o evangelho em si, mas é o reconhecimento de quem é Jesus, e a sua morte na cruz que será contada junto com um ato de bondade dessa mulher, que revela exatamente a misericórdia de Deus para com aqueles que o buscam de todo o coração. A questão aqui não é a atitude da mulher, mas sim o ato que vai levar e vai culminar na morte de Cristo. No final do Evangelho, Jesus vai dar a missão aos discípulos. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. A proclamação da ação dessa mulher não é vocação, é exigência. Todos aqueles que seguem a Cristo devem ter a mesma atitude que essa mulher também teve. Uma entrega total e absoluta a Jesus. E Jesus vincula o ato de adoração e entrega da mulher à mensagem e consolida então a sua ação como o anúncio da boa nova. Irmãos e irmãs, nessa passagem, nós vimos aqui um grupo de pessoas dividindo a sala com Jesus. Eles estavam na presença de Jesus. No entanto, em toda aquela sala cheia, somente uma pessoa expressou verdadeira adoração ao Senhor. Somente uma pessoa demonstrou amor verdadeiro para o Senhor. O processo de gratidão e adoração requer algum tipo de ligação pessoal da nossa parte. Ou seja, requer uma entrega, mas uma entrega que seja real, absoluta e verdadeira. Então não basta dizer que você segue a Jesus. A questão é, você realmente o ama? Ao ponto realmente de abrir mão daquilo que lhe é mais valioso e entregar a sua vida a Ele? Pois foi o que Maria fez. Aquilo que os discípulos viram como desperdício, Jesus viu como um ato de adoração e adoração extravagante. Aquele perfume custava um valor muito alto para a sua época, mas não tão alto quanto o fato de estar na presença de Jesus. Maria, enquanto Cristo ainda estava fisicamente presente e acessível,
Ela fez o que ela podia com aquilo que ela possuía de mais valioso e ofereceu a Jesus numa atitude de adoração e adoração extravagante. O que você tem feito com aquilo que Deus lhe tem dado? Maria fez o que podia com aquilo que possuía e da melhor maneira possível. Um ato de adoração, mas adoração extravagante. E embora Cristo não esteja fisicamente presente entre nós, isso não nos impede de que dediquemos a nossa vida para agradá-lo e adorá-lo, dando a Ele a verdadeira adoração, dando a Ele o nosso coração, testemunhando a sua morte e a sua ressurreição. Esse gesto de adoração feito por Maria ao derramar o perfume sobre Cristo mostra exatamente o plano traçado para atrair e matar Jesus. Um plano que, como vimos, estava sendo conduzido dentro de um plano muito maior, que estava além das maquinações humanas, estava dentro do projeto de Deus. Enquanto Maria se aproxima de Jesus e expressa um ato de devoção única, não se importando com o valor do seu ato, em contraste, nós temos aqui Judas, um discípulo que se afasta de Jesus. E o que ele faz? Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Enquanto uma pessoa, ela dá tudo o que ela tem de mais valioso para estar diante de Jesus, reconhecendo quem é Jesus, nós temos ali alguém que andou com Jesus, caminhou com Jesus, ele esteve à mesa com Jesus, ele participou dos milagres de Jesus, ele até possivelmente curou e libertou em nome de Jesus. Mas o que ele fez? Diferente de Maria, ele se afastou. E ele vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Que contraste, irmãos, dessa mulher com Judas. No ato de Maria, o perfume do raro nardo, genuíno e caro, tinha sido colocado a serviço da paixão de Jesus. Mas, na atitude de Judas, foi colocado a serviço de um plano de violência e traição contra o seu próprio mestre. Diante de Jesus, você pode agir como Maria, não se importando com o valor da sua entrega e muito menos com a opinião das outras pessoas, mas que você entregue o que você tem de mais precioso, reconhecendo o verdadeiro valor da obra e da pessoa de Cristo. Ou você pode fazer como Judas, que diante de expectativas erradas, ele desprezou a dádiva mais preciosa que Jesus podia lhe ter dado, que é a salvação. E seguiu o seu próprio coração, um coração corrupto e enganoso. Você pode aproximar-se de Cristo e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, dando a Ele todo o seu amor e a devida honra que Ele merece. Ou você pode afastar-se de Cristo, negá-lo, desprezá-lo e continuar no seu caminho de trevas que leva à condenação. E aí eu pergunto, qual vai ser a sua atitude? Você vai agir como Maria? Ou você vai ser como Judas?
Pense nisso. Judas andou com Jesus, mas nem por isso ele deu a devida honra que Jesus merecia. Nem por isso ele reconheceu que diante dele estava aquele que é o Salvador. Estava lhe oferecendo um presente de muito maior valor do que qualquer coisa que ele poderia dar. Ou você pode agir como Maria, não se importando com aquilo que você tem para oferecer, mas você entrega, você se submete e reconhece que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu nome, mais uma vez, por esta palavra. Palavra bendita, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração. Palavra, ó Deus, que vem nos confrontar. Nos confrontar, ó Deus, com a vida que estamos levando, com as atitudes que nós estamos tendo. Naquele jantar, Maria expressou toda a sua devoção, todo o seu amor. Ela não se importou, ó Deus, com o preço daquele perfume. Ela nem mesmo se importou, ó Pai, com a opinião daquelas pessoas. Ela não se importou, ó Deus, em quebrar um protocolo onde ela não podia interferir, mas ela simplesmente foi lá e fez. Fez o que precisava fazer. Fez o que era necessário. Porque, ó Deus, ela sabia que ali era a última oportunidade que ela poderia ter de dar a Jesus a maior demonstração de adoração e amor que ela poderia fazer. Mas que não sejamos, ó Pai, como Judas, que caminhou com o Senhor, andou contigo, participou, ó Deus, e realizou até mesmo milagres em teu nome, mas que não soube reconhecer, não soube dar o devido valor e a devida honra. Pelo contrário, ele desprezou, preferiu seguir o seu próprio coração corrupto, enganoso, alimentado, ó Deus, pela ação do inimigo sobre a sua vida. Mas era algo que já estava ali, ó Pai, dentro do seu coração. Que nós possamos ser, ó Deus, como Maria e não como Judas. E possamos verdadeiramente, ó Deus, entregar a nossa vida no teu altar. Colocar o nosso coração na tua presença. Reconhecendo, ó Deus, que tu és o Senhor, o Salvador. Reconhecendo, ó Pai, a tua grandeza, a tua majestade. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou na tua palavra esses relatos para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para que a gente, ó Deus, possa realmente, ó Pai, escolher atitudes como a de Maria e não como a de Judas. Ter um coração sensível, ter um coração quebrantado, ter um coração, ó Deus, humilhado e humilde na tua presença, que sabe reconhecer a tua grandeza, e sabe reconhecer, ó Deus, a tua obra, a grande obra que o Senhor fez através do teu Filho Jesus em nos conceder a salvação. Por isso nós te bendizemos, por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Eu não tenho
nenhum aviso para passar, a não ser o fato de que nós vamos retornar com os nossos grupos de discipulado a partir do mês de fevereiro. O mês de janeiro é um mês de recesso, então a gente volta aí com as atividades, inclusive a gente está para fazer a nossa agenda para esse ano, para que a gente possa aí voltar com os trabalhos normalmente. Então estejamos orando por isso, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por esta noite, por este culto. Somos gratos pelo manifestar, ó Pai, do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio, nos louvores, nas orações e principalmente, ó Deus, através da Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que realmente, ó Deus, possamos aplicá-la, ó Pai, em nossas vidas. Que possamos sair daqui, ó Deus, tendo o entendimento, a compreensão, mas principalmente, ó Deus, colocando, ó Deus, em prática todos esses ensinamentos que o Senhor tem trazido para o nosso coração. Em nome de Jesus, o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada debaixo da Tua presença, sendo guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria e com discernimento. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.